abrirem a palavra do Senhor, por favor, em Atos capítulo 5, Atos dos Apóstolos capítulo 5, por gentileza, dos versículos 12 para frente. Atos dos Apóstolos capítulo 5, dos versículos 12 em diante. Atos 5, de 12 para frente. Atos capítulo 5, dos versículos 12 em diante. Meus irmãos, eu quero pensar nessa manhã acerca da igreja, como nós estamos trabalhando, a igreja fundamental, a igreja de Atos dos Apóstolos, mas numa conexão com os dias atuais, com o mês que estamos vivendo, com a data importantíssima para nós, igreja protestante, que é o aniversário, mais um aniversário da Reforma Protestante do século XVI, no dia 31 de outubro, sempre se comemora, se relembra, se celebra que no dia 31 de outubro de 1517, um homem resolveu postular diante de uma comunidade local, bem como diante de um continente, o continente conhecido da sua época, o continente mais forte, o continente dominante da sua época, o continente europeu, e também o que seria para o mundo as 95 teses colocadas por Martinho Lutero na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha. E a partir daí, o conceito de reforma, o conceito de voltar à forma, ganhou muita força. E por ser então no dia 31 de outubro, nós estamos às vésperas de mais este momento importante, que é a comemoração de mais um ano de um ideal, o ideal de trabalho, de serviço, de dedicação pessoal para que a igreja voltasse à sua forma. A ideia de reforma é uma ideia de condução à forma original. Quando nós ouvimos o termo igreja reformada, não é um título só, é igreja que persegue um ideal, e o ideal é ser, viver, praticar a forma original de igreja. Essa é a ideia do conceito de igreja reformada. E eu gostaria de pensar nessa manhã sobre esse tema então, a igreja na sua forma. Como é a igreja na sua forma? Quais são as características de uma igreja na forma ideal, na forma planejada? Como foi o planejamento da igreja, a igreja original? Uma igreja na sua forma. Como é viver dentro de uma igreja na sua forma? Qual é a forma ideal da igreja? É possível a igreja no século 21 viver a forma como foi no século XVI, que foi o ponto mais alto desse trabalho? É possível a igreja do século XXI viver as expressões da igreja do século I? É possível? Como é essa igreja? Nos dias atuais, talvez muitos se perguntem, existe uma forma? Existe uma forma para a igreja? Não seria possível que cada igreja tivesse simplesmente a sua forma e tudo certo e tudo bem, cada um com a sua forma? Seria cada um de nós escolher a forma que nós queremos, a que nós gostamos mais, e então entramos nessa forma? Nos dias atuais, talvez essa seja uma pergunta muito pertinente. Qual é a forma da igreja? É a forma que eu gosto? É a forma que eu escolho? É a forma que eu me sinto agradável? Olha, dessa forma vocês podem contar comigo nessa igreja? Ou existe uma forma que talvez não seja a que eu goste mais, ou que você goste mais? Bom, a ideia é pensar sobre isso, à luz destes textos que nós leremos. Qual é a forma ideal da igreja? O que é uma igreja caminhar para ser reformada?
Por que uma igreja precisa ser reformada? Quais são os elementos bíblicos de uma igreja reformada? Quais são os pontos teológicos que uma igreja reformada tem? Quais são os pontos práticos que uma igreja reformada tem? Se nós estamos numa manhã de domingo em uma igreja, é importante pensar que igreja é essa? Dentro de que igreja nós estamos? E o que essa igreja representa na minha vida? Qual a importância que ela tem no meu dia a dia? O que eu carrego, o que eu levo? Qual a minha identificação com esta instituição? Tem valido a pena estes 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, talvez 30, 40 ou 50 dentro dessa instituição? Qual é a conexão que existe entre este sistema grande chamado teologia reformada e a minha vida? Se a igreja que eu frequento é uma igreja reformada, a minha vida é uma vida reformada? São estas perguntas possíveis que estes textos podem nos ajudar a responder. Então, eu vou ler dos versículos 12 até o versículo 16, dizendo uma coisa para os meus irmãos. Logo após o momento mais trágico, talvez, até aqui do Novo Testamento, que foi a morte de Ananias e Safira. E a morte de Ananias e Safira aconteceu porque eles mentiram e eles se afastaram da transparência. Eles mentiram ao Senhor esperando glória, esperando reconhecimento das pessoas. Eles não conseguiram, não viveram a sinceridade natural da fé. Logo após este momento, uma das coisas que dominou a Jerusalém e as cidades próximas foi o temor. Um temor muito grande, um temor tão grande que vocês verão aqui nesse texto uma reação muito interessante do povo, da grande massa. E este temor, e é a minha primeira ideia dos versículos 12 a 16, o temor ao Senhor, um tipo de temor ao Senhor que fazia o coração gelar, um tipo de temor ao Senhor que fazia as pessoas pensarem, e se fosse comigo? Um tipo de temor que fazia as pessoas pensarem, e quando eu aparento um tipo de coisa externa, mas interiormente não sou, e se fosse comigo? Um tipo de temor, mas e se Deus resolver estabelecer isso como uma forma de correção? Um tipo de temor que colocava as pessoas numa perspectiva de é diante do Senhor que se vive a fé, não é diante das pessoas. Esse tipo de temor gerou um tipo de pureza na igreja. Então, a primeira coisa que eu gostaria de dizer, que uma igreja, na sua forma, pelo temor que ela tem do Senhor, vem a sua pureza prática. A pureza de uma igreja é estabelecida pelo quanto ela teme ao Senhor. Sem temor ao Senhor não há pureza, porque sem temor ao Senhor não há um limite, não há uma cerca. O temor do Senhor é que nos leva a pensar, e se eu estiver depois da cerca? Como é a minha vida fora da cerca? E este temor, essa preocupação, gerou na igreja inicial pureza. Então, pensemos na ideia que o verdadeiro temor pode conduzir uma igreja a um nível elevado de pureza. Veja os versículos 12 a 16. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo, pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes, ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles.
Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Eu sei que a primeira leitura desse texto vem à nossa mente essa ideia das curas todas que estavam acontecendo aqui. E é justo se pensar, porque dentre as 3 ênfases do ministério terreno de Jesus, uma delas era exatamente curas. Então nós temos ensino como ênfase, pregação como ênfase e curas também como ênfase. E o objetivo é muito simples. O objetivo é, naquele tempo, consolidar e consolidou o conceito que Jesus Cristo tinha poder sobre a morte. E o tinha mesmo, afinal de contas, logo a seguir ele a venceria. Então, todo o tempo que o Senhor Jesus viveu, uma das coisas que ele mais fez foi restaurar. E há muitas mensagens nisso. Uma das mensagens é que a palavra restaura, a palavra da vida produz vida, e que o Senhor Jesus era a plenitude do tempo, para que, por si só, toda a humanidade doente sobre chagas seria curada. Então, o momento era um momento exatamente de tornar a forma original. A pregação de Jesus, a vida de Jesus, dentre as 3 ênfases, uma delas foi essa. Então você olha para esse texto e no primeiro momento parece que este era um momento de curas. Mas se você olhar para o texto com cuidado, você vai perceber uma situação logo depois do movimento de sinais e de prodígios, que ainda no versículo 12, eles começaram a reunir-se. E eles começaram a cultuar. Então, uma das primeiras coisas que o temor produziu, o temor da morte, a fobia mesmo, o medo de Deus mesmo. Irmãos, eu não tenho medo em dizer que talvez em muitos corações esteja faltando o medo de Deus. Eu sei que essa palavra não é aquela palavra que o coração da gente quer ouvir, mas irmãos, enquanto não existir um temor do Senhor que passe pelo conceito de que Deus é Deus, santo, 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 e corrige o filho, disciplina o filho, se eu e você não tivermos medo da disciplina de Deus, temor da disciplina de Deus, nós diminuímos Deus a uma situação de ser alguém como nós, ou até menor do que nós. Se nós não tivermos temor de Deus, nós julgamos a Deus. Se nós não tivermos o verdadeiro temor de Deus, a verdadeira preocupação com a nossa vida, Deus é um nada, Deus não participa mais da nossa vida. Nós dizemos a Deus o que nós quisermos dizer, nós incluímos Deus onde nós quisermos incluir, e esse tipo de evangelicalismo é qualquer coisa, menos de igreja reformada. A igreja reformada não é uma igreja que trata Deus como um igual. A igreja reformada perpetua por 500 anos que o verdadeiro cristão se curva diante de Deus e da sua vontade, da sua soberana vontade, exatamente como o diácono Cleiton orou aqui no meio. Pode parecer que o que esteja acontecendo nesse momento, não aos nossos olhos, não seja o que nos agrada. Agrade-te no Senhor, porque o Senhor e só o Senhor é Deus santo, com a vontade santa, com a vontade perfeita e agradável aos seus próprios olhos e à sua própria promessa. Por isso, a teologia reformada, ao longo de 500 anos, diz: adore, mas adore ao Senhor. Respeite, mas respeite a vontade do Senhor. Curve-se, porque tu te curvarás diante de um soberano de verdade, não diante de alguém que se levanta com um cetro dourado e com uma roupa vermelha e uma coroa caríssima na cabeça. Não. É diante do Rei dos Reis. É na alegria de ser súdito do Senhor dos Senhores. É na alegria e no privilégio de dizer: eu estou dentro de um reino, meu rei vive, meu redentor vive. Vejam, o temor levou essas pessoas a se reunirem no pórtico de Salomão.
O pórtico de Salomão era o local mais amplo possível. E uma das primeiras coisas que o temor provocado pelo que acontecera há pouco com Ananias e Safira, a primeira coisa que produziu foi exatamente a obrigação de cultuar. Então, cultuar ao Senhor não é um ato que eu digo, vou cultuar, não vou cultuar, quero ir, não quero ir. Na verdade, o culto ao Senhor é requerido pelo Senhor. O Senhor Deus espera o culto. Então, todas as vezes que o povo ia para o culto, ele estava indo ao encontro da vontade de Deus. Deus sempre foi adorado. Deus sempre foi, tudo o que existe na natureza aponta para Deus. Há uma proclamação natural, tudo proclama Deus. A existência proclama Deus, os níveis de perfeições gritam, é Deus, é Deus. A vida que brota, grita aos quatro cantos, existe Deus. Tudo o que existe do macro ao nano evidencia uma ação fundamental, um Deus em ação trabalhando. Na movimentação de atos, Deus trabalha. Na movimentação do fenômeno, Deus está trabalhando. Na movimentação da metafísica, Deus está trabalhando. Tudo existe como um grito uníssono, é Deus. Deus existe, adora, curva a cerviz. Volta, tu que segues para um caminho que não é estar na presença de Deus. E enquanto todas as coisas gritaram o tempo inteiro, proclamaram a existência de Deus, ainda assim a humanidade caminhava para longe do jardim. E então Deus envia o seu Filho para dizer: volta, volta, povo meu, volta. Desperta, povo meu, adora consciente, adora de maneira desperta, adora de maneira lógica, adora de maneira racional. O Pai, o Senhor, o Rei, o absoluto, o majestoso, o conduzirá. Sabe qual foi a primeira coisa que o temor produziu? Esse culto. Esse desejo de estar com seus irmãos no pórtico de Salomão, a pureza gerou um tipo de temor. Então todo culto, todo ato de culto é uma expressão do nosso temor. Nós cultuamos ao Senhor, adoramos ao Senhor, expressamos ao Senhor quem Ele é no culto. E ao fugir, ao nos ausentar, ao pensar, não, isso não tem importância, é uma clara demonstração pública de que este Deus, este Senhor, não é nosso. É Deus, é Senhor, mas não é nosso. Por isso, a primeira coisa que esse versículo me faz pensar é que o temor gerou a pureza. Agora, veja na prática como foi essa pureza. A prática está no versículo 13. Como é que a pureza se deu a olhos vistos? Quando é que uma igreja se torna pura a olhos vistos? Quais as evidências de uma igreja pura? Mas dos restantes, ninguém ousava ajuntar-se a eles. Porém, o povo lhes tributava grande admiração. Pense o que é isso. Pense o que é isso. Eu vou lhes dizer. É porque o culto ao Senhor, isso tem a ver com essa grande reunião aqui no Pórtico de Salomão. Porque o culto ao Senhor é para os crentes somente. Porque o culto ao Senhor é o privilégio daqueles que o Espírito Santo do Senhor já falou aos seus corações: adore, você não pode mais viver sem adorar. Porque a pureza que o temor produz, separa quem é do Senhor e quem não é.
Porque aqueles que são do Senhor, eles têm alegria na pureza, eles têm alegria no temor, eles têm a alegria no culto, eles têm a alegria de fazer isso para o Senhor. O cântico não é um cântico natural, como se eu cantasse apenas uma letra que eu já conheço. É a expressão que ele tem, é tudo que ele pode entregar naquele momento. É o que a sua alma quer dizer ao Senhor. E muitos não aguentaram isso. Então, se o temor produz a pureza, aqui dividiu. Aqui dividiu como? Alguns pensaram, olha, se Deus é esse Deus temível, se Deus é esse Deus soberano, se Deus é este justo juiz, se Deus é este que atenta às minhas ações, se Deus existe nessa proporção, se Deus está olhando para as minhas atitudes, se Deus conhece mesmo o ser humano, então é melhor eu me separar desse Deus. Se Deus exige isso, é melhor eu nem estar perto. Que Ele exija isso do seu povo. Que Ele olhe para dentro das práticas do seu povo. Se Deus é isso, se Deus pode fazer o que fez com Ananias e Safira, eu não quero estar perto deste Deus. Foi esse o entendimento dos restantes, diz o versículo 13. Mas dos restantes, ninguém ousava ajuntar-se a eles. Olha que coisa. Nós temos uma ideia que todos devem cultuar. Talvez alguns tenham esse pensamento, que na igreja, na grande igreja evangélica protestante, todos cultuam. Irmãos, a pureza continua a fazer separação entre o puro e o impuro. A palavra continua a produzir no coração do homem mais pureza, mais temor ou mais assombro, ou mais afastamento. Aqui nós temos uma divisão muito interessante. Ao invés de adorar ao Senhor no pórtico de Salomão, um grande grupo preferiu ficar fora do pórtico de Salomão, e certamente a palavra admiração aqui tem a ver com isso. Eles estavam espantados. Eles conversavam entre eles. Que coisa! Há um dia ou 2 dias atrás, duas pessoas, um casal, Ananias e Safira, foram mortos só porque mentiram. Foram mortos. E agora, olha que multidão. Uma multidão vai adorar lá no pórtico de Salomão. Será que eles não têm medo que isso possa acontecer com as suas vidas também? Eu é que não vou lá. Eu é que não vou fazer parte disso. Então eles se admiravam, entre outras coisas, do povo de Deus que adorava ao Senhor a despeito da notícia espalhada que um casal havia sido fulminado porque havia mentido. Então a pureza era algo de admiração, mas não era algo das suas vidas. E por isso o texto diz que eles, então, não participavam da adoração. Agora veja um pouquinho mais, ainda no versículo 14. Mesmo com essa percepção, com a pureza fazendo a separação, olha o que acontecia. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor. Você sabe o que é que cresce? Como é que a igreja na sua forma cresce? A igreja na sua forma cresce com os agregados no Senhor. A igreja cresce com os que têm temor do Senhor. A igreja cresce com aqueles que amam a pureza do Senhor. A igreja cresce ainda que venham oposições, ainda que venham perseguições
como nós lemos no começo. Ainda que venham formas para que a igreja seja abafada, ainda que sistemas e movimentos se levantem para que a igreja não continue o seu caminho, ainda assim, a igreja crescia, diz o texto. Então, a primeira coisa que eu gostaria de deixar aqui para a gente pensar nesses versículos 12 a 16 é que o temor gerou a pureza. Foi o temor ao Senhor que gerou uma preocupação no culto verdadeiro ao Senhor. Foi o temor causado pela dura mão, pelo julgamento do Senhor, que causou um reconsiderar da vida. E a primeira coisa que eles fizeram foi cultuar a Deus, cultuá-lo, a reconhecer quem Ele é, amá-lo, sabe? Amar a Deus como Deus é não formar uma ideia de Deus, porque Deus já é tudo o que é. Ninguém precisa construir um Deus, porque Deus está completamente construído e pronto. É assim que é uma igreja na sua forma, uma igreja que cultua ao Senhor, que o centro do culto é o Senhor, uma igreja que volta ao Senhor em temor. E este temor gerou uma pureza. Essa pureza acontece de duas formas aqui no texto. Essa pureza acontece de maneira subjetiva, que é quando no coração a gente pensa e a gente vive, mas também de maneira objetiva, separou pessoas. É possível que de uma família, um irmão estivesse dentro do pórtico de Salomão e o outro irmão estivesse fora. Objetivamente, a pureza sempre separará. Uma outra ideia, dos versículos 17 para frente, é que se o temor gera a pureza gera a perseguição. Se o temor ao Senhor gera um ato de limpar as coisas, de esclarecimento, se o temor do Senhor gera na igreja como um todo uma consciência, como se fosse limpando mesmo, de purificação, se o temor ao Senhor, e esse temor tem a ver exatamente porque Deus é quem é, pelo poder dele. O temor não é uma expressão da minha virtude amorosa ao Senhor, não. O temor vem pelo entendimento de Deus como ele é. Não há temor sem entender exatamente como Deus é. E Deus se diz, se mostra, entre outras coisas aqui com Ananias e Safira, como um Deus que corrige situações. Com Ananias e Safira, Deus demonstra claramente que é um Deus em ação, não é um Deus estático. É um Deus acompanhando o seu movimento. É um Deus interessado em como a sua igreja está andando. É um Deus amando a sua igreja, cuidando da sua igreja, mas corrigindo a sua igreja. E corrigindo a sua igreja para quê? Exatamente para que ela seja pura. E logo a seguir, então, se este temor produziu uma espécie de pureza, como era de se esperar, essa pureza, esse ato único, gerou uma enorme perseguição. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse: Ide, apresentai-vos ou apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam, convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel e mandaram buscá-los no cárcere. Mas os guardas, indo, não os acharam no cárcere. E tendo voltado, relataram, dizendo: achamos o cárcere fechado, com toda a segurança e sentinelas nos seus pontos, junto às portas, mas abrindo-as, ninguém encontramos dentro.
Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram estas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Nesse ínterim, alguém chegou e lhes comunicou: eis que os homens que recolhestes no cárcere estão no templo, ensinando o povo. Nisto, indo o capitão e os guardas, os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. E trouxeram-nos, apresentando-os ao sinédrio. E o sumo sacerdote interrogou-os. Até aqui, para dizer que a pureza da igreja, ela sempre gerou incômodo. A pureza da igreja aqui em Atos dos Apóstolos, porque o que era a pureza? Eles passaram a viver de uma maneira a não adorar mais o imperador. Eles passaram a viver de uma maneira, em poucos meses já se percebia uma maneira diferente. Eles passavam a dedicar um tempo de comunhão, de instrução uns aos outros, de atendimento, de serviço, de cuidado uns com os outros. E eles não viviam assim antes, não era essa a prática de viver. Então eles começaram a se tornar um grupo estranho. E a primeira coisa que começou a se perceber é que aqueles homens começaram a pregar um tipo de poder que para os romanos era um poder paralelo. E a pregação deste poder paralelo, que inclusive curava pessoas, restaurava pessoas, começou a incomodar o império. E como esse poder não era só um poder paralelo ao império, mas também se tornou um poder paralelo à igreja, ao judaísmo da sua época, então todos ficaram antenados. O império ficou antenado e a igreja da sua época ficou antenado. Eles já estavam preocupados desde o tempo em que João Batista pregava nos desertos. Ora, como é que ele prega nos desertos, batiza, e ele não é um sacerdote do templo? Eles já tinham percebido e estavam posicionados contra o ensino de Jesus quando ele arregimentava multidões. Eles já o haviam condenado por suas leis. Eles imaginavam que esse movimento pararia depois dessas ações duríssimas. Mas agora, eles têm pessoas curando pessoas de novo. E continuam a dizer que é em nome de Jesus. Eles já haviam prendido Pedro e João, já haviam dito a eles, com ameaças, não falem mais no nome de Jesus. E então eles continuam a falar, e não só continuam a falar, mas continuam a produzir os grandes sinais e maravilhas. E então, a partir dessa maneira, dos versículos 12 a 16, muita gente de todas as cidades estavam nesse movimento novo, que era o movimento do caminho. A primeira coisa foi prendê-los novamente. Prender, recolher à prisão e aplicar o rigor da lei contra a igreja. A igreja inicial nasce perseguida e um dos grandes elementos contra ela é a lei. E aqui estão novamente saduceus, fariseus, mestres da lei, líderes religiosos, líderes políticos, líderes econômicos, todos a uma contra a igreja. A pureza da igreja, a sua posição, a sua austeridade, a sua seriedade no trato com Deus, a sua seriedade no trato com o Estado, com a família, com o ser humano, incomoda. E incomodou desde o começo. Eis uma das características da igreja. Quanto mais pura ela for, mais perseguida ela é. Porque quanto mais pura ela for, mais ela se separa, mais ela não é contada, mais ela não é massa de manobra. Quanto mais pura e adoradora e convicta que ela está diante do Senhor, quanto mais um povo cultua ao Senhor, menos ele se submete a poderes, forças e sistemas. Por conta disso,
É dito que aqueles que estão no Senhor, aqueles que vivem uma vida cristã espiritual profunda, na sua forma, não são escravos de ninguém. Por isso, aqueles que estão no Senhor não são comandados por mídias, por influências, por movimentos. Aqueles que estão no Senhor, quando eles percebem que alguma coisa foge aos ensinos do Senhor, eles se afastam. Por isso ninguém domina a igreja. Por isso ninguém comanda o povo de Deus. Por isso ninguém faz do povo de Deus um grupo que ele controla. Essa é a liberdade da igreja. Essa é a liberdade do povo de Deus. Eles andam puramente no Senhor. Nada os encanta. Nada os anima a coisas que não sejam as palavras do Senhor. Nada os domina, nada os seduz. Podem viver dentro dos movimentos mais diferentes, socialismo, capitalismo, podem viver dentro dos movimentos de escravidão, não escravidão, podem viver dentro de qualquer sistema de governo. Nada muda a teocracia no coração do povo de Deus. Isso é um tipo de pureza que incomoda demais. E essa pureza foi alvo do primeiro ato de perseguição. Começa com os apóstolos. E a interrogação a estes apóstolos, na verdade, não é uma interrogação, é uma afirmação. Note como é que há essa afirmação. Versículo 28. Dizendo... porque diz no finalzinho do 27, né? E o sumo sacerdote interrogou-os, mas não foi uma pergunta, foi uma afirmação, dizendo, no versículo 28, expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Contudo, enchestes Jerusalém de vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com a sua destra o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Então deixa eu lhes falar da última ideia que eu quero trabalhar até aqui. Eu quero dizer que é a perseguição que permite o verdadeiro testemunho. Quero dizer que a perseguição faz aparecer a pureza ou a impureza. Pensemos nessa ideia como um todo, desde os versículos 12 até aqui. O temor gerou a pureza. O temor gerou a pureza na adoração ao Senhor. O Senhor revelado diante do povo de Deus fez com que o povo de Deus entendesse: aqui é o nosso lugar. O nosso lugar é de mãos dadas diante do Senhor. O temor pelos atos soberanos, forenses do Senhor, com Ananias e com Safira, gerou um tipo de pureza, objetiva e subjetiva. As pessoas passaram a entender o que era cultuar ao Senhor. E aqueles que quiseram continuar cultuando ao Senhor, continuaram. E os outros se afastaram. E não estavam contados no pórtico de Salomão, no culto ao Senhor. Então nós temos uma ideia, me parece, que o verdadeiro temor está muito ligado à pureza. Temor e pureza andam juntos. Não há temor sem pureza. A pureza é uma expressão, o ato puro, o ato limpo, a prática limpa, é uma expressão, é uma espécie de resultado, uma ação coerente, uma ação verdadeira, uma expressão pública do homem e da mulher, sendo o que eles são, vem de um temor ou não, que ele tem no seu coração. A igreja nasceu com um grande temor de Deus, meus irmãos. A igreja nasceu com esse tipo de temor e então a sua pureza foi expressada. Assim que a pureza foi expressada, viu-se a separação do que é a igreja e o mundo. A igreja é pura, o mundo é impuro.
E então uma igreja pura, que agora proclama abertamente, ninguém comanda o nosso pensamento, porque nós somos guiados pelas instruções do Deus de Israel, o Deus do pacto, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, que enviou o seu Filho para ser o nosso Redentor. Nós temos um Redentor. Quando a igreja começa a pregar isso, ela se separa imediatamente da cultura do mundo. E essa separação, ainda levando consigo, porque quando a igreja se separa do mundo, ela leva com ela todas as virtudes, as verdades, ela se torna como que um instrumento de acusação natural. Quando uma igreja vive em pureza, ela prega contra a impureza, mesmo sem falar. Quando um cristão vive de maneira organizada, idônea, adequada, organizada, quando um cristão, uma casa, vive um princípio de vida, todas as famílias que se achegam a essa família estranham e muitas vezes se sentem ofendidas, inclusive, porque estranham aquele modo de viver, estranham aquele jeito de perdoar, estranham aquele jeito de amar, estranham aquele jeito de dar uma segunda chance, estranham aquele jeito de querer bem a quem faz mal. E então isso ofende, isso chateia, e então a igreja, muitas vezes em silêncio, prega a impureza que o Estado vive. Então, quando uma igreja cumpre pagando seus impostos como deve pagar, enquanto a maioria sonega, ela está dizendo: nós fazemos isso não é por vocês, nós fazemos isso não é porque não sabemos que vocês se enriquecem de maneira subversiva. Nós pagamos nossos impostos, nós andamos dentro das leis, nós não ultrapassamos os limites das leis, porque obedecemos a Deus. Então uma igreja, quando vive dentro da instrução do Senhor, ela prega contra uma cultura maléfica, contra o ato de hedonismo, de egoísmo que o mundo vive. E isso incomoda, isso gera perseguição. Então quando uma igreja diz: só Cristo salva, só a fé importa, só a graça existe, só as Escrituras têm valor, unicamente a Deus se deve a glória, o mundo diz: que loucura é essa? E muitas vezes até instituições religiosas dizem: que loucura é essa? Que loucura é essa? E então, quando a igreja quer viver a sua pureza, ela tem perseguição, sim. Ela tem perseguição do Estado, ela tem perseguição da cultura, e ela tem perseguição, muitas vezes, até de outros movimentos religiosos. Mas a terceira ideia é que essa perseguição é que produz um testemunho de verdade. E esse testemunho precisa de perseverança. A igreja, na sua forma, testemunha com perseverança. Ela não testemunha dando picos. Ela não testemunha de vez em quando. Ela testemunha pela sua consciência. Ela é o que é e ela resistirá pela força do poder que Deus quis dar a ela. Por 500 anos tem dado. O grande desafio de Pedro era, no tribunal, falar de Jesus. O grande desafio dele era, pela terceira vez, falar de Jesus. Porque ele já havia dito 2 vezes, ele já havia dito no sermão dos 3.000 convertidos: vocês mataram a Jesus, só que ele oferece benefícios, a morte dele é o benefício que vocês precisam. Alguns ouvem, outros não. Ele já havia dito, quando chamado pelo Sinédrio pela primeira vez: eu prego a Cristo que ressurgiu. O Pai, o nosso Deus, o fez Senhor e Rei. E ele precisa de perseverança para dizer mais uma vez, chamado ao tribunal, dizer que a sua vida se confundia com a sua missão. Qual era a missão de Pedro? Testemunhar. Testemunhar que o cristianismo era o benefício que a geração precisava. Se ela entenderia ou não,
se ela compreenderia ou não, isso passava por princípios como do temor, isso passava por princípios como do reconhecimento da soberania de Deus, isso passava por princípios como da responsabilidade ou irresponsabilidade deles, isso passava pelo princípio se eles reconheceriam que os apóstolos eram verdadeiramente os enviados de Deus, os anunciadores de Deus. Isso passaria pelo quanto Deus colocaria fé nos seus corações. Isso passaria pela ideia do quanto Deus derramaria graça sobre eles ou não. Os apóstolos não tinham poder em si. Os apóstolos só eram pessoas que diziam, expressavam que Deus estava em missão e que eles eram os porta-vozes. Por isso, meus irmãos, eu quero concluir essa meditação dizendo que a igreja, na sua forma, vive pelo menos estes 3 princípios. A igreja, na forma ideal, anseia por uma pureza. A pureza da igreja vem do temor. O quanto a igreja expressar de pureza é a medida exata do seu temor. Uma igreja que vive uma pureza baseada no temor que tem ao Senhor, tem que se preparar para a perseguição. Estranho é não haver perseguição na igreja, contra a igreja. Estranho é não ver a perseguição que há contra a igreja do Senhor. Olha, a igreja do Senhor foi perseguida em Atos, a igreja reformada do século XVI foi duramente perseguida pela igreja dominante do seu tempo, a Igreja Católica Apostólica Romana. Logo após a reforma do século XVI, a reforma criou um movimento chamado Contra-Reforma, estabeleceu a Inquisição, perseguiu e matou milhares, que o digam os huguenotes em Paris, que o digam aqueles que chegaram aqui, os huguenotes que chegaram ao Brasil em 1557, mortos por Villegagnon, completamente dominado pelo ensino católico dominante da sua época, em 1557. Quando um religioso católico no Rio de Janeiro convenceu Villegagnon que aquelas pessoas que estavam trazendo a fé reformada aqui ao Brasil deveriam ser mortas. E foram. Dos 4, 3 foram mortos. Meus irmãos, não precisa ter medo de dizer que a igreja reformada, quando agiu como igreja reformada, sempre foi perseguida. E muitos dos nossos irmãos morreram por causa disso. Se hoje vivemos uma ideia de paz, não se engane, não há paz entre a igreja protestante e os outros sistemas religiosos. Não há paz. Nós não temos paz como igreja protestante com a igreja dominante no nosso país. Nós não temos paz entre a igreja protestante, entre a igreja reformada, a igreja protestante, a igreja firmada no somente a fé, somente a graça, somente as escrituras, somente Jesus, somente a Deus toda a glória. Nós não temos paz com qualquer movimento que não se firme nestes 5 somente. Porque nós prestamos culto de maneira exclusiva. Então, se a paz existe, ela é só aparente. Como consciência, nós não temos paz. E mais, não tem como ter paz. Então, nós não somos uma igreja ecumênica. Nós somos uma igreja reformada. Nós somos uma igreja que primamos por 500 anos que só Deus a glória. Então, nós não vamos dar glória. A igreja protestante não dará glória a nenhum pontífice, a nenhum vicário, a ninguém que se coloque no lugar de Cristo, a ninguém que ocupe somente o que deve ser ocupado por Jesus. Então, a igreja protestante não tem paz com nenhum outro movimento que não seja reformado. A igreja reformada nunca terá paz. Não teve em 500 anos e não terá até a volta de Jesus, se ela quiser continuar sendo uma igreja na sua forma. Uma outra ideia que eu gostaria de deixar é que se formos perseguidos por causa disso, que sejamos achados em fidelidade, não como desertores. Que sejamos achados com posições tomadas.
Se somos reformados, então precisamos saber quais são as doutrinas centrais da reforma. O que a reforma pregou ao mundo no século XVI? Ok, o que a reforma pregou ao mundo no século XVI é o que nós pregamos no século XXI. É o que pregarão os nossos filhos se Jesus não voltar no século XXII. É o que pregarão os nossos bisnetos, tataranetos no século XXIII. Porque a reforma do século XVI conduziu a igreja à forma do século I. A reforma do século XVI deu à igreja a oportunidade de ela ser pura de novo, de ela ter temor do Senhor de novo, de ela ter testemunho de novo. Então, pureza, temor e testemunho andam junto. Se nós, no século XXI, quisermos ser uma igreja na sua forma, nós temos de fazer essa análise constantemente. Quanto de pureza há em mim? A pureza que há em você está exatamente relacionada ao temor que você tem de Deus. O temor e a pureza que você tem de Deus, acredite, vai gerar perseguição. Vai gerar perseguição na sua casa. Vai gerar perseguição no seu trabalho. Vai gerar perseguição nas suas amizades. Bom, por isso nós lemos no começo do culto. Jesus disse, regozijai-vos quando forem perseguidos por minha causa. Quando mentindo disserem todo mal contra vós, alegrem-se nisso. Não sofram por isso. Não tenham tristezas por isso. Alegrem-se quando forem considerados, quando forem consideradas pessoas numa forma diferente do mundo. Não vos conformem com esse tempo, não vos conformem com esse jeito de falar, não vos conformem com esse jeito de pensar. Vocês são um povo diferente, vocês são o povo do Senhor. Não se conformem com o que não é a forma certa, com o que é a forma original, como a igreja nasceu. Vivamos a experiência da igreja, meus irmãos, mas não nos enganemos. A forma original da igreja passava pelos princípios de temor, de pureza e de testemunho. Que Deus nos dê graça para comemorarmos quase 500 anos de um movimento transformador. Mas a reforma protestante do século XVI só faz sentido quando essas verdades produzem mudanças dentro de nós. Se estas verdades, a verdade fundamental dos 5 somente, tornarem em nós pessoas que vivam os 5 somente, então a igreja reformada continua a perseverar no seu testemunho. Se a igreja reformada perder a noção que ela é exclusiva na adoração ao Senhor, que só o crente adora o Senhor, se ela perder a noção que somente essa igreja que conhece ao Senhor o teme, se ela perder a noção que essa igreja que conhece o Senhor testemunha, ela perde o título de igreja reformada. Lutemos por isso. Os dias atuais são dias de reflexão. 500 anos se passaram. 500 anos se passaram. Deus nos abençoe para que o tempo não seja contra nós. Para que os 500 anos não sejam para nos acusar. Que os 500 anos da reforma protestante do século XVI não sejam para que as nossas atitudes evidenciem que essa reforma não está em nós. A minha oração é que a reforma que conduz à forma, seja algo que tenha acontecido em nós de tal maneira que pureza, que testemunho e que perseguição, quando existirem na igreja, não nos assustem, mas nos animem. Oremos ao Senhor. Grande e eterno Deus, tempos passam, como 500 anos passa depressa. E aqui estamos nós, 500 anos depois, falando da reforma que o Senhor produziu na sua igreja, para levá-la a um temor, a uma pureza, que obviamente produziu perseguição, mas que produziu um testemunho tão grande, maravilhoso, tão transformador. Eis-nos aqui para viver a experiência nos dias atuais. Com a tua misericórdia, a tua igreja prossegue. Prossegue conosco, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus. Amém.